Paulo e Botafogo. Respira fundo que tá chegando a hora. Eu sei que você, São Paulino, você, Botafoguense, tá desesperado, cara, ansioso pra esse jogo. Mas bora falar um pouquinho sobre essa partida. Quartas de final de Libertadores, o jogo de ida foi 0x0 e o São Paulo decide amanhã, ou hoje, né? Se você tá assistindo esse jogo quarta-feira, no Morumbi, 9h30. Eu vou trazer aqui o lado do São Paulo, tá? Todo mundo sabe que eu sou São Paulino. E eu chamei o Brownie, que é um botafoguense ilustre, grande criador de conteúdo de futebol, para trazer o lado do Botafogo também para essa partida. Vou falar de 2, 3 minutinhos sobre o Tricolor e depois o Brownie sobre o Botafogo. Lado do São Paulo. Eu sei que o torcedor está muito assustado com esse momento de São Paulo. É um momento que o São Paulo já está mais pilhado na temporada, jogando mais bola, e não é o que está acontecendo. É um São Paulo que, em relação a desempenho, a gente para pegar os últimos jogos, preocupa. Fez um grande jogo contra o Cruzeiro, com o time reserva lá em Minas, mas só. E o Cruzeiro também vem fraco, né? Vinha fraco por conta do trabalho do Seabra, que foi demitido, enfim. Os últimos jogos de Copa do Brasil, Atlético Mineiro, contra o Botafogo no Rio também, o São Paulo deixou a desejar em relação a desempenho. O que eu me apego nessa partida em relação ao São Paulo, tá? Falando sobre isso. É o clima, cara. Muito torcedor vai comentar aí, pô, Juvenal, mas camisa não entra em campo, mas clima não entra em campo. Entra. Eu conversei entre hoje e ontem com algumas pessoas ligadas ao São Paulo, pessoas que vão estar lá, tá? Vão estar lá em campo. E eu perguntei, cara, aquela atmosfera, aquele clima da arquibancada, entra em campo da forma que o torcedor acha? A pessoa me falou assim, irmão, você não tá entendendo, cara. Se nós, assim, já estamos acostumados, ficamos tremendo ali, mas num bom sentido de pilhado, enfim. O cara que chega aqui pra jogar uma noite de Libertadores contra o São Paulo, uma noite decisiva contra o São Paulo, o cara fica apavorado, irmão. É claro que entra em campo. Vão ser, sei lá quantas mil pessoas fora, fazendo aquela recepção absurda, como foi contra o Corinthians também na Copa do Brasil, que entrou muito em campo. São Paulo com 20 minutos abriu 2x0, num jogo que tinha perdido o jogo de ida. E depois, dentro do estádio, mais de 65 mil pessoas gritando, cantando. A gente sabe como vai ser, festa com sinalizador, vai ser aquela loucura de Libertadores, que o São Paulino sabe fazer muito bem. Então eu sei, me preocupa também, por exemplo, o Caleri, que é o cara do time de São Paulo, junto com o Lucas. São dois caras que não estão no seu auge técnico hoje no São Paulo, não estão jogando aquela bola que a gente sabe que eles jogam, que jogaram essa temporada até. Então, só que é esse tipo de jogo que esse tipo de jogador gosta de aparecer. Lucas, lembra dele contra o Corinthians ano passado? Caleri, cara, Caleri nessa noite de Libertadores, jogo grande, sempre aparece também. É um cara que gosta de aparecer, gosta de fazer gol. Vou ser sincero, eu tô imaginando até ele comemorando lá igual um louco, fazendo gol. Então é isso que eu me apego o meu lado São Paulino. Escalação de São Paulo. Eu já tive algumas informações em relação à escalação. Não deve ser tão diferente do que a gente viu no jogo de ida, mas deve mudar uma pecinha ou outra, tá? Pra mim tá correto. Tem que jogar com o Caleri, tem que jogar ali numa linha de volante. O volante eu imagino que vai mudar, tá? Eu não duvido nada o Longo, por exemplo, sair titular nessa partida junto com o Luiz Gustavo. E eu prefiro particularmente nesse esquema de 3-5-2 o Igor Vinícius jogando ali pelo lado direito, tá? Na minha opinião dá mais profundidade pro time, ainda mais um jogo que o São Paulo tem que ganhar, que o São Paulo tem que ir pra cima, tem que entrar nessa atmosfera do Morumbi. E eu prefiro o Igor Vinícius dando profundidade no ataque e atacando. Só que eu acho difícil ele sacar o Rafinha do time, que é um líder, enfim, num jogo importante como esse. Enfim, é basicamente isso. Pra mim é o jogo que o São Paulino pode se apegar sim nessa questão da atmosfera, da forma que vai ser, porque isso entra em campo, isso influencia, vai ser uma loucura, cara. Vou estar trazendo a cobertura pra vocês também. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento KTO, você também pode fazer sua aposta nesse jogo São Paulo e Botafogo, usando Pões Garbi, você garante 20%. Você viu aí, galera? Você viu aí, o Sgabi falou a verdade, tá? O bom